Todas as pessoas sonham. A diferença é que algumas pessoas lembram dos sonhos e outras não. Se você faz parte do grupo de pessoas que lembram dos sonhos, com certeza você já acordou com a pulga atrás da orelha, querendo entender o significado do seu próprio sonho, seja ele ruim ou bom. Talvez na tentativa de entender o que o seu sonho significa, você possa ter recorrido ao Google e possivelmente deve ter digitado algo como o que significa sonhar com crocodilo ou qualquer coisa parecida. Ou talvez tenha contado o seu sonho para algum amigo na esperança que esse amigo pudesse entender melhor o seu sonho. Bem, se você fez isso, saiba que você não está sozinho ou sozinha. A maioria das pessoas fazem isso ao redor do mundo. Mas a grande verdade é que só você mesmo pode entender o seu próprio sonho. Apesar do mundo onírico ser complexo e confuso, apenas o sonhador é capaz de interpretar seu próprio universo. Todavia, isso não significa que você não possa pesquisar ou conversar com alguém. O que você não deve fazer é acreditar em tudo que ouve e lê, e principalmente não se guiar por livros que prometem entregar os significados dos sonhos. É preciso ter em mente que cada pessoa é única nesse mundo. Por exemplo, mesmo que milhares de pessoas sonhem com crocodilos, cada pessoa vai sonhar de uma maneira diferente. É basicamente como as nossas digitais. Todo ser humano tem, e apesar de parecer tudo igual, na verdade as digitais não se repetem, elas são únicas. Por isso, para que você interprete os teus sonhos, você precisa aprender a usar algumas técnicas. Não pense que é fácil, pois interpretação é algo que requer vontade, pesquisa e principalmente interesse em simbologia. Porém, eu entregarei aqui algumas dicas e acredito que quase qualquer pessoa poderá utilizá-las. É muito importante que você mesmo interprete seus próprios sonhos, que você encontre o seu próprio caminho e decifre os símbolos que surgem em seu mundo onírico. Afinal de contas, os teus sonhos são construídos a partir das suas próprias experiências, memórias, medos, desejos, imaginação e assim por diante. Enfim, vamos direto às dicas. Para começar, antes de mais nada, você deve ter um caderno onde você anotará apenas os sonhos que tiver. Não importa se foi um sonho durante a noite ou um sonho de um cochilo durante o dia. O que você conseguir anotar, você anota. Busque lembrar o máximo de detalhes possível e quanto mais cedo você anotar após sonhar, melhor será para você lembrar com mais clareza. Se você demorar muito para anotar, aos poucos o sonho vai desaparecendo da sua memória. Para explicar como você pode interpretar o seu sonho, vamos criar aqui um cenário onírico. Digamos que você sonhou com um quarto antigo, onde tinha uma janela aberta e do lado de fora estava escuro e havia relâmpagos. Ao redor desse quarto havia um tipo de neblina ou nuvem. De um lado havia um vulto que se misturava com a neblina e do outro tinha um outro vulto mais escuro que parecia caminhar. Próximo à janela havia um vaso marrom com uma pequena planta e bem no centro uma serpente de tamanho normal em posição de ataque. Bem, essa imagem que você está vendo é como mais ou menos você pode enxergar no sonho enquanto está dormindo, mas a forma como você lembra após acordar é quase como essa outra imagem que você está vendo agora. Ou seja, a imagem fica um pouco apagada e muitos elementos contidos no sonho você não consegue recordar. Mas, geralmente, o que fica mais vívido em sua memória é justamente a serpente e, recorrentemente, a maioria das pessoas se prendem apenas no que chamou mais atenção e, assim, deixam escapar detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de tentarem interpretar um sonho. Isso acontece na maioria dos casos porque é mais fácil lembrar daquilo que já conhecemos do que de algo que não estamos familiarizados. É justamente aqui que entra a importância de ter um caderno de anotações. Se você apenas ficar pensando no sonho ou apenas comentar com alguém o seu sonho, você com certeza esquecerá muitos detalhes. Mas se você anotar assim que despertar, quando você começar a escrever, logo surgirá automaticamente na sua mente vários elementos que estavam presentes no sonho. É impossível lembrar os mínimos detalhes, mas com certeza você conseguirá recordar muito mais coisas se você escrever. Assim, após que você escrever o seu sonho, leia atentamente e reflita um pouco. Para que você interprete um sonho com mais profundidade, você terá que se atentar a alguns aspectos importantes. Tente não só lembrar de imagens, busque lembrar se havia sons, cheiros e cores. Preste atenção na direção das coisas. Vamos tomar nosso cenário onírico como exemplo. O vulto mais escuro está à direita. O vaso de planta e o vulto mais claro está à esquerda, assim como a janela está mais para a esquerda do que para a direita. A serpente está centralizada e direcionando o olhar para você. Tente resgatar em sua memória detalhes como a planta do vaso, ela está seca ou saudável. No caso do nosso exemplo, ela está saudável.
Lá fora, pela janela, é possível ver relâmpagos e à noite, porém não há chuva. A serpente não está de boca aberta, todavia está em posição de alerta ou ataque. Além disso, o tamanho dela é anormal para a realidade. Tudo isso deve ser levado em consideração. Eu sei que parece muita coisa, mas se você quiser entender o seu próprio sonho, você deverá se atentar a todos esses detalhes, pois cada parte que está presente no sonho forma um todo. Cenários oníricos funcionam como um grande quebra-cabeças. Ainda usando o nosso exemplo, no caso do nosso cenário onírico, faz de conta que você sonhou com esse cenário. Então tente lembrar se você teve alguma experiência relacionada a serpentes, a tempestades de relâmpagos, a quartos, plantas, etc. Você precisa ter paciência e buscar lembrar se você teve alguma experiência com esses elementos e se isso de alguma forma marcou algum momento bom ou ruim da sua vida. Além disso, você precisa saber que tudo o que lemos, assistimos, conversamos e ouvimos ao longo do dia fica cravado em nossa memória, de alguma forma. E por mais que esqueçamos a maioria das coisas, elas continuam no nosso inconsciente. Durante um longo dia, nós captamos uma infinidade de informações, ainda mais nos dias atuais, com tantas redes sociais, vídeos e imagens bombardeando nosso cérebro a todo instante. É muito comum as pessoas sonharem com coisas que absorveram durante o dia, depois não lembrar de nada e achar que o sonho trouxe alguma informação nova, quando na verdade nossa mente apenas misturou todas as informações que já existem. De toda forma, você não pode esquecer que mesmo que a nossa mente use as memórias, ela também utiliza a imaginação, os medos, desejos, além de poder criar previsões probabilísticas. Só para deixar claro, previsão não é adivinhação e não é nada mágico. Previsão é conseguir determinar as condições futuras por meio da combinação da observação de eventos atuais. E isso a nossa mente faz constantemente, mas muitas vezes não damos atenção e nos sonhos isso pode surgir mais fortemente. Enfim, após você analisar com cautela cada detalhe do seu sonho e tentar buscar dentro das suas recordações e experiências algum sentido para o sonho, e ainda assim tiver dificuldades para interpretar, então você terá que pesquisar o significado e simbologia das coisas que aparecem no sonho. Agora preste atenção, pesquisar o significado não é digitar no Google o que significa sonhar com serpente. Não é isso que você deve fazer. Na verdade, você deve se afastar dessas ideias preconcebidas. Você deve pesquisar, por exemplo, qual é o comportamento da serpente na natureza, as características desse animal, quais são os significados da serpente em diversas culturas ao redor do mundo e assim por diante. O mesmo vale para os objetos. Por exemplo, tomando o nosso cenário onírico como base, faz de conta que você sonhou com esse cenário, você pode pesquisar o que as janelas representam, qual é a função e a importância de uma janela numa casa, entre outras coisas. Fazendo isso, além de você obter mais significados para poder interpretar os seus próprios sonhos, naturalmente você estará ganhando mais conhecimento sobre diversas coisas. Eu sei que você deve estar pensando que interpretar um sonho é muito mais complicado do que você imaginou. Porém, se você praticar, com o tempo você vai evoluindo e te garanto que valerá a pena, mesmo porque você estará conhecendo a si mesmo e não ficará dependente de crenças alheias. Estas são apenas algumas sugestões para que você consiga iniciar um processo de autoconhecimento onírico e não fique refém de sites que limitam os significados dos sonhos. Se você gostou desse vídeo, por gentileza deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se quiser também deixe a sua opinião ou alguma pergunta nos comentários. Um forte abraço e até breve.